Estamos juntos com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, também pela Rádio Web Saúde no Ar e agora com transmissão também pelo Facebook. Participe, interaja com a gente. Vamos falar sobre o impasse da greve dos profissionais de saúde que atendem aos beneficiários do Planserv. A greve que continua, tivemos ontem uma reunião, exatamente às 19 horas, que não chegou a um acordo. A assessoria do sindicato explicou que a tabela dos honorários de pessoal está totalmente defasada, com valores referentes ao ano de 1992. E segundo o sindicato, algumas especialidades tiveram pagamento atualizado, mas o reajuste foi equivalente à tabela de 2005 e 2007. Enfim, vamos entender esse é o posicionamento do sindicato e nós estamos aqui exatamente com um membro dessa instituição. Ele é diretor do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, o Sindmed Bahia, o anestesiologista Dr. Rafael Ferreira, lembrando aos nossos ouvintes e também seguidores aí nas redes sociais que o Planserv também foi convocado à assessoria de comunicação e nos informou que por falta de agenda não poderia estar participando desse bate-papo. Rafael, mais uma vez, bem-vindo ao Saúde no Ar. Obrigado, Patrícia. Então, para que os nossos ouvintes entendam um pouco, aquele que sente, aquele usuário do Planserv, que está nesse momento sem um atendimento, ele quer entender, porque ele quer saber, bom, eu pago, até porque boa parte, mais de 80%, não é verdade, do valor do plano, que não é um plano de saúde convencional, vamos falar sobre isso também, é pago pelo servidor. O servidor fica com a maior parte, 2/3, e o Estado com 1/3. Então ele paga por esse serviço e agora ele quer. No momento que ele vai marcar a sua consulta ou a sua cirurgia, ele não está podendo fazer isso. Queremos saber o porquê. Isso é, lembrando também que você falou aí que o Estado entra com subsidia 1/3 do plano e o restante é descontado diretamente na folha do servidor. Isso significa que o plano é um plano que não tem inadimplência. A inadimplência do Planserv é 0. Ano passado houve uma redução dessa suplementação do Estado. O Estado pagava 400 milhões de reais por ano e através de uma votação na Assembleia Legislativa reduziu esse aporte para 200 milhões. O plano já vinha enfrentando dificuldades com o débito com os prestadores do Planserv, os hospitais, de 100 milhões de reais. Então assim, isso aí aumentou um pouco a dificuldade do plano. Eu queria falar sobre a questão da terceirização do Planserv. Em 2017, a gestão do Planserv era feita pelo Estado e o plano era superavitário. Teve um superávit de 7 milhões de reais ao final do ano. E passou... Na prática, o que significa para o nosso ouvinte? Traduzindo para o nosso ouvinte. Traduzindo é que a saúde financeira do plano, sob a gestão do governo, estava boa. E aí o governo resolve terceirizar ele para uma empresa de Santa Catarina, que é a QualiRede. E ano passado o governo pagou para essa empresa, a QualiRede, gerir o Planserv 72 milhões de reais. E o plano ficou com um déficit de cerca de 20 milhões de reais ao final do ano. Pois é, então o que aconteceu? Claro, inclusive nós temos várias declarações dos gestores, do próprio governador do estado, com a secretária de saúde, Fábio Vilas Boas, que a intenção do estado, e a gente acredita nisso também, que qualquer gestor, o que ele quer é fazer uma boa gestão da sua pasta, inclusive reduzindo os custos, não reduzir por reduzir, mas fazer uma equação melhor, para melhor utilizar os recursos da saúde, que já são poucos, né? O recurso para dar conta da pasta da saúde não são suficientes. Agora, então, a gente não entende como é que uma coisa que estava funcionando, a gente diz que no time que está ganhando não se mexe. Perfeito. Como é que estava tudo bem e você traz essa informação de que, enquanto estava sob a tutela, sob a administração do Estado, o Planserv estava indo bem. Depois que terceiriza, em uma decisão administrativa, aí a coisa começa a ter problema. Então, se a ideia é melhorar, a gente não entende o porquê desse motivo. Inclusive, ficamos aqui abertos para que o Planserv, o próprio governo do Estado, através da Secretaria de Saúde e dos seus gestores, possa dar essa explicação claramente. Inclusive, o telefone aqui do estúdio, que é o 31 14 33 43, está à disposição para que qualquer um possa se manifestar durante a nossa entrevista aqui com o Sindmed. Bom, então, a partir daí é que você acredita que as coisas começaram a ficar mais complicadas, Rafael? Desse momento ou não necessariamente? Na verdade, o movimento foi deflagrado através dos médicos anestesiologistas, que há 3 anos vem tentando negociar um reajuste na tabela
do Planserve, que, como você falou, Sim. Ela tem como referência a tabela da Associação Médica Brasileira de 1992. É importante as pessoas saberem também, Patrícia, que não é só a questão financeira que está aí sendo levantada, mas também a questão de adequação dos procedimentos. Porque eu vou ilustrar para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Uma cirurgia de próstata era feita de forma aberta em 1992. Isso já evoluiu no início da década de 2000 para ser feita por videolaparoscopia, que são pequenas incisões, que tenham um resultado melhor para o paciente. Hoje já se faz, inclusive, cirurgia por robótica. Aqui na Bahia já está começando isso também, mas o Planserve ele não se adequou para poder prestar para o paciente dele, para o usuário do plano, esse tipo de serviço. A tabela não paga essa. Então, você deixa de praticar, de prover ao paciente a boa medicina, a inovação tecnológica, que traz resultados melhores para os pacientes. Entendeu? Então, um dos pleitos que os médicos, não só os anestesiologistas, mas as outras especialidades estão tentando aí negociar com o Planserve, é justamente isso, é você trazer a atualização da tabela para uma tabela de referência mais atual, mais moderna, que já contemple o rol de procedimentos mais atuais, que são diversos. Eu estou dando esse pequeno exemplo para poder ilustrar, para as pessoas entenderem. Então, o argumento dos médicos nesse momento para paralisar as atividades, entre outras coisas, entre a questão financeira, está também a adequação de serviço. Não dá para a medicina evoluir, a gente ter melhores recursos, com melhor resultado, melhor segurança para o paciente e você manter um plano, né, que o Planserve é isso. O que é o Planserve? É um conjunto de serviços de saúde no âmbito da promoção, prevenção, assistência curativa e reabilitação prestados diretamente pelo Estado, através de instituições referenciadas, tá, ou da sua rede própria, para os servidores públicos. Então, se a questão é melhorar a medicina, se a medicina melhora, os servidores querem ter acesso a isso. E se a tabela está defasada, isso não entra no pacote. Os médicos estão reivindicando isso, mas também tem as questões também corporativas, que vocês também estão reivindicando aí, né, Rafael, para argumentar e fundamentar a paralisação. Claro, na verdade, o que é que acontece? A gente tem interesse também de que o Planserve pague diretamente aos médicos os procedimentos, não fique o hospital como atravessador. E por que isso? O que é que acontece? Existe um sistema de cotas, embora às vezes a gente ouça os gestores falando, negam que existe esse sistema de cotas, mas existe. Como é que ele funciona? Determinado hospital recebe um valor por mês do Planserve, certo? Para poder atender os pacientes que vão chegar pela demanda espontânea. A partir do momento que atinge aquele valor, o Planserve passa a não reconhecer essa despesa e acaba não repassando esse dinheiro para o hospital, e o hospital prestou serviços e ele tem que pagar os fornecedores, ele tem que pagar a folha dele de funcionários, ele tem que pagar os honorários dos médicos que prestaram. Então o hospital ele passa a ser o devedor dessas pessoas, certo? Então a própria Associação de Hospitais da Bahia já se posicionou a favor de que o Planserve pague diretamente aos médicos os honorários, porque aí, digamos que haja algum descumprimento do pagamento, passa a ser um problema entre o médico e o plano, não entre o médico e o hospital, que já está um pouco sufocado economicamente. Ok, olha, nós estamos aqui com o Rafael, que é o Sindicato dos Médicos, nosso assunto é o Planserve. Se você ligou o rádio agora ou está participando, manda a sua pergunta, a sua demanda. Se você é servidor, o nosso interesse aqui não é entrar no mérito, na questão, no impasse entre a administração do Planserve e sindicato. Nossa questão aqui é como é que fica a população com o seu serviço, com a garantia do serviço. Porque o movimento de paralisação foi iniciado pelos médicos anestesiologistas, mas hoje, daqui a pouco o Rafael vai apresentar aqui para vocês a lista das categorias, das especialidades que já aderiram ao movimento, que só faz crescer. Tivemos ontem uma reunião, eu não sei quando vai ser a próxima, tá? Mas se você está tendo alguma dificuldade, liga aqui para o programa 3328-7666 ou manda aí um zap 99681-3998.
Antes do Rafael colocar aqui para a lista dos profissionais que já estão com os braços cruzados nesse momento, o impacto que isso tem em termos de número de atendimentos, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte do IAPI, quer fazer uma pergunta pelo 3328-7666, é o telefone, ou pelo WhatsApp 996813998. Ouvinte Marlinho, do IAPI. Bom dia, Patrícia. Estou precisando muito de um endocrinologista. Não consigo marcar pelo Planserv. O que deve fazer? E aí, endocrinologista é uma das categorias que estão paralisadas também? Não. Aqui na nossa lista do sindicato, os endocrinologistas não se manifestaram até então. Quem está, então, aderindo à greve no momento, Rafael? Então, a gente tem as especialidades de anestesiologia, cardiologia intervencionista, né, que é hemodinâmica, faz cateterismo, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, coloproctologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia da coluna, cirurgia de ombro e cotovelo, cirurgia do quadril, cirurgia vascular, mastologia, otorrinolaringologia, urologia, ortopedia pediátrica, cirurgia de pé e tornozelo. E ontem, como eu falei na Assembleia, os cirurgiões oncológicos do Hospital Santa Isabel resolveram aderir. Pois é, então se essa nossa ouvinte está tendo dificuldade de marcar, talvez a rede credenciada, o número de profissionais que oferta não atende à demanda, o Planserv precisa trazer essas respostas para os nossos ouvintes. A pergunta e a preocupação da Zorilda, que está na Fazenda Grande do Retiro, é o seguinte: o Planserv vai acabar? E se acabar, vão colocar outro plano de saúde para os usuários? Há esse risco, esse movimento pode chegar a esse ponto, paralisação do Planserv? Bom, o Rafael não é do Planserv, mas acredito que com um plano com esse volume de vidas, né? Zorilda, muito difícil. Eu sinceramente espero que não, porque o Planserv é um patrimônio dos baianos, né? Dos servidores do estado da Bahia. Tem 518 mil vidas, responde por mais ou menos um terço da saúde suplementar no estado, certo? Nós médicos, você falou ali de corporativismo, Patrícia, mas assim, nós médicos, uma boa parte dos nossos sindicalizados, do Sindmed e de outros médicos, é servidor do Estado e é usuário do Planserv. Vive do Planserv, também, né? Também. Além dos prestadores que estão aí reivindicando, tem os usuários também, entendeu? Então, assim, a gente não quer que isso aconteça de maneira alguma. Exatamente. A gente quer que o plano tenha saúde financeira, entendeu? A gente quer que o plano prospere e que preste um serviço de excelência para esses baianos que utilizam o honrando todos os seus compromissos com os prestadores de serviços, né, com as clínicas credenciadas, com os médicos, com os profissionais, não só os médicos, todos os profissionais da área de saúde e, claro, sobretudo com a população. Agora, Zorilda, infelizmente não temos aqui a presença do Planserv, que se comprometeu em outro momento, né? A gente espera que em outro momento esteja, até quando esse movimento continuar. Estamos aqui abertos para ouvi-los. Mas, através de nota, eles disseram o seguinte: em relação à reunião com o Ministério Público, o Planserv informa que continua em atendimento com a sua rede credenciada de hospitais para que os serviços de anestesia e outras categorias não deixem de ser prestados, de modo a não causar prejuízo aos seus beneficiários. Nenhum beneficiário, diz o Planserv, deve pagar por serviço de anestesia e, caso seja cobrado por isso, não deve efetivar o pagamento, além de comunicar imediatamente ao plano através do call center. Então, Zorilda e ouvintes que estão querendo saber o que acontece com o Planserv, pode ligar para 0800 56 6066 para que as medidas sejam tomadas. O Planserv reitera a sua relação contratual com os prestadores, laboratórios, clínicas, hospitais e que permanecerá em tratativas para assegurar a prestação plena e regular dos serviços. Tá, então, a resposta do Planserv para a inquietação dos nossos ouvintes. Agora, vale dizer que, embora seja um plano, tem esse nome, ele não obedece às regras da ANS, não é isso? Não está vinculado. Não, na verdade, ele é um plano, como eu havia dito, como você havia falado no início do programa, ele tem uma participação do usuário, que é descontado na folha de pagamento do servidor do Estado da Bahia, de mais ou menos 2/3 do valor do custo, e uma outra parte que é subsidiado pelo governo do Estado, que ano passado a Assembleia votou a diminuição de 400 milhões para 200 milhões. Como ele já estava com essa dificuldade financeira, que a gente falou, que teve esse déficit de 20 milhões
ao final de 2018, depois que contratou essa empresa, a QualiRede, para gerir o plano. E você teve uma diminuição desse aporte do governo. Então, assim, é de se esperar que você tenha mais dificuldades aí ao longo desse ano. Então, um apelo que eu gostaria de fazer como médico, como diretor do sindicato e como usuário do plano, é que o governo reveja essa questão da QualiRede, se não seria melhor voltar para a gestão do Estado, que era uma gestão superavitária. Por que é que passou-se para essa empresa, possivelmente deve ter ganho através de uma licitação, por isso ser uma empresa de Santa Catarina, gerindo um plano aqui dos servidores do Estado da Bahia. Então, reconsiderar por que não voltar para a gestão do Planserv, que funcionava muito melhor em relação à empresa QualiRede. A questão do diálogo, das mesas de negociação. Vamos buscar, sim, essa resposta junto, né? O governo do Estado, Secretaria de Saúde, porque toda decisão de uma gestão, ela vem com base de dados, de pesquisas, de alguma situação anterior, e cabe, então, nesse momento, a gestão partilhar isso também com a comunidade, que fica se perguntando, né? No momento que você traz esse dado, a comunidade se pergunta, bom, se algo estava bem, por que teve essa decisão? De qualquer forma, nós tivemos um áudio recente do governador Rui Costa, onde ele diz que o compromisso dele, enquanto gestor, enquanto governador, é com o povo. Ele não tem compromisso com instituições, categorias, enfim, empresas, é com a qualidade do povo. E ele ressalta também que muitos servidores hoje que reclamam, às vezes, fazem inúmeros serviços de saúde, fazem exames de saúde e deixam lá. Sequer vai pegar, isso é um custo para o Estado. Faz o exame, então, às vezes, o que ele observa também, isso palavras do governador, é que há uma certa intenção das empresas em pedir esses exames, os médicos pedirem esses exames, porque isso gera um custo. Para a empresa, o Estado paga, mas, na verdade, o usuário, o cliente, né, nem precisava desses exames. O que a gente diz sobre isso? Sobre a prestação de serviço dessas clínicas e hospitais credenciados e, claro, dos médicos também, que estão na ponta do serviço. Na verdade, quando o governador traz aquele dado de que 40% dos exames os pacientes não vão buscar, eu vejo assim, como a gente não tem como avaliar isso, porque hoje em dia você não vai mais no laboratório buscar o exame. Às vezes você acessa online o paciente, ou ele passa para o médico dele que acaba acessando. Assim, eu não estou dizendo que não haja desperdício, eu acredito que deve haver isso. E não é só no Planserv, que é um plano mantido com recurso do servidor e com recurso do Estado. Mas qualquer outro plano privado está sujeito a isso. Essa é uma questão até, muitas vezes, de educação. As pessoas utilizam de forma desnecessária, até pedem para o médico, eu quero fazer um check-up, não está sentindo nada. Acaba solicitando demais, e não só o Planserv padece desse mal aí, como outros planos de saúde. Então é preciso ter consciência do uso racional, do uso equilibrado, do uso saudável desse recurso, porque se a pergunta da Rosane vai acabar, então o Planserv é um patrimônio, como ele falou, dos servidores, né, como o Rafael disse aqui. Então, cabe a todos, primeiro coordenação do Planserv, a primeira interessada nisso, foi convidada para estar aqui com a gente, inclusive. Os médicos, como disse o Rafael, muitos profissionais hoje prestam serviço ao Planserv, recebem também as suas rendas através daí, e, claro, a população que, por último, recebe os serviços. Vamos a outras perguntas dos nossos ouvintes aqui, participando pelo 3328-7666. O telefone está na linha aí ligado, então faça a sua pergunta pelo telefone também. Os nossos ouvintes querem saber, a Cláudia do Lobato, qual é a verdade sobre a privatização do Planserv? Por que eles negam essa informação? Bom, a pergunta fica aí em aberto, tá, Cláudia? Para você, é aquilo que o Rafael estava comentando. Essa decisão foi tomada, inclusive os próprios médicos questionam isso, né? Na verdade, assim, eu não utilizaria essa palavra privatização, né? Houve uma terceirização na gestão. Né? A verdade, a gente não tem como saber através desses dados aqui, né, que o plano era superavitário e passou a ser deficitário. Então, a gestão do Estado tem que analisar
o custo-benefício de se manter essa empresa como gestora do Planserve. Saindo então dessa seara administrativa de por que contratou, por que manteve essa regra, que uma resposta que queremos trazer, nós queremos aquela pergunta que não quer calar, Rafael. E quando é que os usuários vão poder ter de volta essa lista de serviços? Já estavam sofrendo com problemas pela rede e agora com a paralisação mais ainda. Será que os médicos também, sabendo da deficiência, da necessidade de atendimento de saúde, não poderiam buscar uma outra forma de reivindicar as suas questões sem paralisar o serviço? Bom, os médicos estão tentando o diálogo com o Planserve, né? Sentar na mesa para negociar e para apresentar as nossas reivindicações. Na verdade, até então, há uma intransigência, né, por parte do plano, por parte da gestão do plano, de não sentar sequer para ouvir o que é que os médicos têm a dizer. Agora eu volto a falar, Patrícia, que os atendimentos de urgência e emergência, eles estão mantidos, entendeu? Então, assim, de maneira alguma, o beneficiário do Planserve vai ser prejudicado se tiver a necessidade de um atendimento de urgência, de emergência. Ok. Enfim. E ok, a gente tem essa resposta positiva para aquele que, infelizmente, teve uma necessidade de urgência, de emergência, vai chegar numa unidade. E se isso não estiver acontecendo, se por acaso você teve uma necessidade de urgência e emergência e teve uma negativa que o médico não está atendendo, entre em contato com o call center do Planserve e também procura aí os conselhos, as entidades que fiscalizam também, o próprio Conselho de Medicina, que fiscaliza a atividade ética dos profissionais dessa área. Agora, ok, essa resposta para quem precisa de urgência e emergência. E quem fez todos os exames, marcou a sua cirurgia, estava esperando agora, se programou todo, no período de férias, no período mais adequado, enfim, para fazer a cirurgia e não vai poder. O que a gente diz para essas pessoas, Rafael? Infelizmente, quem já tinha feito essa programação nos meses de novembro, dezembro, o atendimento foi feito normalmente. E agora a gente vai contar com um pouco da paciência do usuário para poder o Planserve se manifestar, as negociações evoluírem e o atendimento se normalizar para que as pessoas possam ter os seus problemas resolvidos. Daqui a pouco vamos falar de prazos, quais os próximos caminhos, qual a próxima reunião, assembleia. Olha, José, aí do bairro do Calabetão, olha a pergunta do José. Sobre as cotas no atendimento para usuários do Planserve, as clínicas dizem que é uma questão do convênio. Quando ele busca informação no convênio, o convênio diz que é uma questão das clínicas, ou seja, o número de cotas para atender pelo Planserve. Aí ele pergunta, enfim, de quem é a resposta? Qual é a verdadeira resposta? Cabe o convênio definir qual cota que cada clínica vai atender o usuário do Planserve? Ou é a clínica que define? Gente, as pessoas precisam ter respostas. As pessoas ligam, querem marcar suas consultas e não conseguem, tem que ter uma resposta. Até porque não é grátis, não é gratuito o plano. Tem um custo e o usuário paga por isso. Tem um ouvinte na linha? Bom dia. Alô, bom dia. Olá, quem fala? É Rosenilda. Oi, Rosenilda, tá falando de onde? Da Maralina. Pronto, estamos te ouvindo. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, até para o coordenador aí do sindicato, é o seguinte, que ele o Estado diz que as pessoas utilizam o plano que usam demais e não vão buscar os exames. Primeiramente, por exemplo, eu sou servidora pública, eu utilizo o plano uma vez no ano e eu faço um check-up, independente de eu estar doente ou não. Tá. Porque tem eu direito, pago e ele cobra do servidor antecipado. Vamos supor, ele tem uma grade de servidores de 500 mil servidores, né? Se cada servidor pagar R$1 por mês, ele tem 500 mil. Mas, na verdade, não é isso que o servidor paga, que as pessoas acham que o servidor paga pouco. E não paga, paga caro. Tem servidor que paga em torno de um servidor paga em torno de R$1.800 ao mês. E aí, onde é que está o dinheiro? Porque é um plano que não tem desperdício, não tem, as pessoas descontam diretamente no seu contra-cheque, ele não tem, as pessoas não utilizam assim demasiadamente para que tenha prejuízo. Não, o Estado não tem isso. Tanto é que ele mesmo declarou que ele tem um superávit. Teve lucro. Já que teve lucro, por que passou para essa administradora?
Sem falar que até outro dia, a semana passada, se eu não me engano, uma colega minha foi fazer exame de sangue. Imagine, o plano não cobriu. 2 exames de sangue. Que absurdo. Quer dizer, eu tenho que fazer um procedimento, eu estou esperando essa tempestade passar para ver se eu vou conseguir. Pior que se a gente recorrer ao Ministério Público, a gente não sabe se a gente vai fazer, se vai ter lucro. Eu acho que até o servidor público deveria tomar vergonha, sabe? E se manifestar. Porque eu não estou contra os médicos, não, eles estão certos. Porque eles precisam de ser reconhecido, né? De ser valorizado. A culpa, nesse caso aí, da administração. Orilda, muito obrigada então pela sua participação, pelo seu desabafo. Você traz aí a voz dos inúmeros servidores que estão passando pela mesma situação. Para aquela ouvinte que a nossa produção traz, que diz que não está conseguindo marcar, entre em contato com o call center, tá? Você pode fazer a sua marcação com o endocrinologista pelo 0800 ou pelo site. O número, tá? Para que você possa ligar e entrar em contato com o Planserv é o 0800 56, seja, que consiga de fato ter essa comunicação, até porque os médicos estão aqui dizendo que não estão conseguindo. Esse papo aí com o Planserv que vocês estão querendo já há tempo, né? Pois é, em relação a isso que Zorilda falou aí agora, é bom que se diga que realmente o servidor paga o plano e paga caro, porque o valor do Planserv ele é proporcional ao salário do servidor, entendeu? Então, ele é descontado do salário, um valor proporcional ao que ele ganha. Então, realmente, ele paga um valor que faz falta no orçamento da família, né? Bom, 8 horas e 59 minutos, a gente agradece então aqui a presença do Sindmed, o anestesiologista Dr. Rafael Ferreira, que faz parte do grupo, né? Na verdade, o primeiro grupo que começou a paralisar o cimento. Então, Rafael, suas considerações finais e qual é a nossa perspectiva? O Sindmed vai ter outra reunião, vai ter uma nova assembleia com os médicos? Você tem essa informação? Bom, o Sindmed vai ter uma assembleia semana que vem e, na verdade, nós estamos em estado de assembleia permanente. Né? Assim, as perspectivas são que o governo sente com os médicos para negociar, certo? O governo, essa empresa que terceiriza hoje a administração do Planserv, e que a gente possa construir um caminho para a resolução desses problemas, porque o maior prejudicado nesse movimento todo é o usuário, certo? Que paga e tem todo o direito de ter a assistência dele a melhor possível, atualizada, com a melhor qualidade possível, e ter o problema dele resolvido. Obrigada mais uma vez, vamos continuar acompanhando e atualizando os nossos ouvintes a respeito desse impasse do Planserv e os médicos que paralisaram. Nosso programa de hoje fica por aqui, amanhã a gente volta com um assunto muito bacana, uma resolução nova. Os médicos podem atender através de telemedicina à distância. Como essa norma, que regressa, o que isso muda na sua vida, na sua saúde. Telemedicina, aqui na Bahia, é o assunto de amanhã. Claro que você não vai perder. Beijo, até lá.